Olá, senhores responsáveis e alunos. Eu sou a professora Fernanda de Souza, professora da Escola Municipal Bangu. Eu leciono na sala de leitura e no 5º ano. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o material de complementação escolar. Um material que foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, com o objetivo de levar para as crianças que estão nesse período em casa, devido à pandemia do coronavírus, atividades para que as crianças possam se desenvolver e que elas não fiquem ociosas. Esse material foi dividido por módulos, ele contém componentes interdisciplinares, que tem as matérias de português, matemática, ciências, história e geografia. Esse material, senhores responsáveis, vocês podem fazer o download e baixar pelas mídias como Facebook, Instagram, a página da própria Prefeitura do Rio de Janeiro, e agora eles fizeram também um aplicativo. Então, esse material de complementação escolar vai estar lá para que vocês possam acessar da melhor forma possível. E vocês podem trabalhar com as crianças da forma que melhor for. Criem uma rotina, um horário, peçam ajuda, auxílio. E esses vídeos são justamente para isso, para facilitar com que vocês consigam trabalhar com as crianças. Ele corresponde à semana do dia 30 de março até o dia 3 de abril. Eu vou agora apresentar para vocês, passo a passo, de como esse trabalho está apresentado, esse material. De cada etapa, explicando da melhor forma possível. Mas uma coisa também eu quero lembrar. Esse material não precisa ser impresso. Vocês podem colocar as crianças para que elas façam a cópia no caderno e a resolução das atividades também podem ser respondidas no caderno. As famílias que tiverem acesso a fazer impressão, não tem problema, mas aquelas que não puderem, é só fazer com que a criança copie no caderno. Agora eu vou mostrar para vocês como é a divisão do material de complementação escolar. Ele começa com atividade com material em português e ele começa com leitura e interpretação de texto. Na página 4 já começa com um texto que fala sobre o lenhador honesto. Ele é um tipo de texto que é uma fábula. Ele vai vir explicando como é o texto, a leitura e logo depois vai vir a interpretação desse texto. Na próxima página, ele vai dar continuidade com leitura de complementação e ainda de perguntas sobre o texto. A criança pode fazer essa leitura e continuar a responder. Na página seguinte, vai vir a continuação desse texto, para que a criança possa ver em que momento ela vai fazer a continuidade da interpretação do texto. Na próxima página, ele vai vir trabalhando para ver se a criança entendeu o que é o início de um texto, o fato que deu ordem à história, que nós chamamos de complicação. Depois a criança vai tirar do texto o clímax, o suspense, que momento que é de mais suspense nesse texto, denominado como clímax, e depois ele vai dar o desfecho final desse texto. Na página seguinte, a criança agora vai dar a sua opinião. Ela vai chamar o responsável que estiver presente com a criança nesse momento de estudo e vão criar uma história, vão fazer uma lembrança, vão pensar juntos acontecimentos que trabalhem com o tema principal do texto, que é a honestidade. E a criança vai fazer uma produção textual, dizendo na família o que é que aconteceu, que lembrem o momento que essa família possa ter tido uma atitude de honestidade. A criança vai produzir um texto com a ajuda da família, contando uma história, e a criança vai produzir esse texto. Na próxima página, a gente vai ver mais um gênero textual. Agora são as famosas tirinhas que as crianças gostam muito. Também uma tirinha bem criativa. Depois que a criança fizer a tirinha, ela já vai fazer a leitura e a interpretação desse texto. Na próxima página, mais um gênero textual, que agora é o texto informativo, que tem como tema também atual a vacina contra a gripe. Então, as crianças vão fazer a leitura desse cartaz informativo e vão responder as perguntas que se referem a esse texto. Agora nós entramos no módulo de matemática. O módulo de matemática começa falando sobre os números.
O aluno de quinto ano, nessa atividade, ele vai ter que mostrar a competência em relação aos números. Ele vai ter que identificar as partes de cada número. O que é a unidade, a dezena, a centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim consecutivamente. São denominadas classes em matemática. As crianças vão identificar qual é o maior número natural, o menor número, a parte de conjuntos, um conjunto finito, infinito. E o que é mais interessante nessa página é que ao final dela, no rodapé, vem uma dica. Essa dica fala aonde também, no material carioca que foi distribuído pela prefeitura no início do ano, se encontra esse conteúdo. Caso você, aluno, tenha dúvida desse material, você pode encontrar essa matéria, a parte explicativa, no próprio livro carioca. Aqui no final do rodapé vai estar dizendo que esse conteúdo no livro do aluno se contém na página 86 e 87 do seu material didático carioca. Na próxima página nós vamos encontrar as retas numéricas. Também é um conteúdo de matemática no qual o aluno vai apresentar se ele domina fazer cada sequência de uma reta numérica. Ele vai descobrir de quantos números está pulando cada reta. Se é de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, de 100 em 100, de 1000 em 1000. Depois também ele vai dar continuidade falando da decomposição desses numerais. Também ele ainda vai estar trabalhando as classes de cada numeral. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim consecutivamente. Então, nesse conteúdo de matemática, a criança vai estar trabalhando tudo sobre os numerais, todos os assuntos referentes a esses números. Também no final dessa página, no rodapé, vem outra dica, dizendo que essa criança pode encontrar esse conteúdo nas páginas 77 e 82 do material didático carioca que já está com o aluno. Na próxima página, nós vamos encontrar situações problemas, nos quais os alunos vão ler, vão identificar qual é a operação, se é adição, subtração, multiplicação e divisão. Também vão vir contas que já estão armadas e eles só precisam fazer a resolução dessas contas. No final da página também vem outra dica, que é bem legal, hein? Bem importante, dizendo aonde o aluno encontra explicações desses tipos de atividade nas páginas do livro que eles já têm com eles, do livro do material didático carioca. Agora nós vamos entrar numa outra disciplina, a disciplina de ciências. E o tema principal é sobre a água, um assunto muito importante para agora para o coronavírus, né? Porque a água está sendo um fator primordial, no qual precisamos dela para higienizar as mãos, para que a gente não continue fazendo a contaminação. E ele fala também não só sobre o coronavírus, mas também de outras coisas que não estamos vendo nesse momento sobre a água. A falta dela no planeta, as arboviroses, como dengue, zika, chikungunya, que se proliferam na água. Então é um assunto muito importante para que as crianças no 5º ano conheçam e desenvolvam. Então todo o componente curricular da matéria de ciências vai tratar sobre a água, a quantidade da água no planeta, a quantidade de água no corpo humano, onde encontramos a água, se ela está nos estados físicos, sólido, líquido e gasoso, como a gente pode ver ela evaporando seus resfriamentos nas geleiras, o ciclo da água. Também tem dicas bem importantes sobre experimentos que as crianças podem fazer com componente curricular sobre a água. E lá no final, no rodapé, também vem a dica dizendo onde as crianças podem encontrar esse conteúdo no material didático da prefeitura. Agora nós entramos na disciplina de geografia. Em geografia, as crianças vão ver o assunto sobre cartografia, os mapas. Ele vai trabalhar com as crianças o significado de mapas, o que é a cartografia, como é essa marcação. E ele é bem legal porque vem com questionamentos de você sabia para as crianças. Esse você sabia cria uma curiosidade, eles gostam muito, porque algumas crianças já dominam o assunto e outras não. Então, isso dá uma curiosidade nos nossos alunos
Vai vir os mapas para as crianças trabalharem, vai vir o assunto do Google Maps, do GPS, porque são tecnologias que as crianças usam agora, eles conhecem e ajuda a desenvolver esse conteúdo, porque os alunos vão achar interessante e vão trabalhar com assuntos usando o Google Maps, o GPS para trabalhar a localização do país onde eles moram, da cidade, chegando até o bairro. Na página seguinte, vai vir o mapa do Brasil, vai vir a sua divisão política de estados e municípios, e vai vir questionamentos embaixo para que as crianças possam falar sobre o que elas conhecem, localizar no mapa, por exemplo, a cidade onde elas moram. Logo depois já vem uma explicação que junta história com geografia, dizendo o que é a República Federativa do Brasil, um assunto de extrema importância para que os alunos do 5º ano conheçam. E aqui nós finalizamos o módulo 1.1. No próximo vídeo vou explicar sobre o módulo 1.2.